Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho a essa casa, pela qual abriu as portas para que eu retornasse à doutrina espírita e assim ela também continua abrindo a porta para cada um de nós que desejamos trabalhar no bem, que desejamos aprender, que desejamos nos instruir, que desejamos conhecer o Evangelho de Jesus. Que nesses instantes nós possamos aliviar e tranquilizar as nossas mentes e os nossos corações e possamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga que prepara o ambiente carinhosamente. E assim possamos alimentar a nossa alma com o pão do Evangelho de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em algumas traduções, nós encontramos também, eu vos darei descanso. E esse é um convite de Jesus muito especial. Mas é especial por quê? Se nós analisarmos a vida de Jesus, já é um convite para a transformação. Jesus, em outros momentos, já proferira outros convites a todos aqueles que estavam ao seu redor. Mas esse convite é especial por quê? Porque ele se dirige diretamente a todos aqueles que se encontravam na posição de cansados e sobrecarregados. Jesus fala diretamente e, naquele momento, Jesus incentiva a todos a virem à sua direção. Mas, se nós formos tentar compreender a grandiosidade desse convite, precisamos entender o que significa o verbo vir. Vir significa deslocar-se em um caminho em direção a algo, em direção a alguém. Então, quando ele nos diz vinde, ele está nos incentivando a aproximarmos-nos dele. De um lado está Jesus no auge da sua autoridade extraordinária, fazendo esse convite, esse incentivo. E de outro, estão os cansados e sobrecarregados. E cansados e sobrecarregados não representa apenas uma pessoa, mas uma classe na qual todos nós podemos estar e nos encontrar. E se nós fôssemos, então, rapidamente lembrar alguns dos motivos, das fontes do nosso cansaço, nós poderíamos dizer que muito do nosso cansaço provém do império que o mundo exerce sobre nós. Mas como assim? Muitas vezes nós somos dominados pelos valores que o mundo nos impõe, pelas exigências que o mundo nos traz. Nós passamos a ver com os olhos do mundo, com as vaidades do mundo e nos esquecemos do que é essencial para nós. E o mundo traz um jugo, traz um domínio, traz um peso muito grande. Nós ficamos muitas vezes aprisionados a conceitos, valores e atitudes distorcidas em nossas existências. Também podemos estar cansados em virtude da nossa rebeldia, da nossa falta de submissão às leis divinas. Mas como assim? Muitas vezes, o que nós queremos? Nós queremos ser agraciados com as bênçãos de Deus. Queremos que tudo dê certo na nossa vida, na nossa família, com aqueles
que nós amamos, só que, na maioria das vezes, não estamos dispostos a fazer a nossa parte, a cumprir o nosso papel, como filhos desse Pai amoroso e bondoso. Queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Queremos receber, mas não queremos dar. Queremos ser agraciados, mas não queremos compartilhar um pouco do nosso amor, da nossa atenção, de um dom que tenhamos em benefício do nosso próximo. Muitas vezes também nos rebeldiamos porque não queremos passar por determinadas situações. Às vezes, situações que, a princípio, nos causam um certo desconforto, a princípio, nos causam um certo sofrimento, mas trazem como benefício a libertação de conflitos, de débitos, trazem a nossa transformação. Outra fonte de cansaço, podemos citar também os problemas e dificuldades do dia a dia. Quem aqui tem problema? E o problema e a dificuldade do dia a dia nos trazem cansaço? Com certeza. Às vezes ficamos, como eu vou resolver a situação? Não ficamos? Às vezes a gente entra na casa espírita para ver se nós conseguimos uma luz. Às vezes nós ficamos à noite, perdemos o sono, conversamos com alguém e o problema e a dificuldade, na verdade, o que eles são? Eles são um desafio evolutivo para nós. Um desafio, muitas vezes, para a nossa paciência, para a nossa tolerância, um desafio para exercermos o nosso amor, a nossa compreensão, para desenvolvermos também o nosso intelecto, desenvolvermos também a nossa moral. Outra fonte também do nosso cansaço provém da nossa imperfeição, dos defeitos, das nossas vicissitudes íntimas. Porque nós trazemos muitas fragilidades no nosso interior. O nosso apego às coisas materiais, o nosso apego às pessoas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa falta de capacidade de compreensão, os melindres que vamos acumulando, tudo isso faz com que nós não tenhamos o que? Paz. Tudo isso faz com que tenhamos muitas e muitas situações em que ficamos perturbados. E esse desconforto, esse desequilíbrio interior, decorrente dessas imperfeições, dos nossos vícios, etc., fazem com que nós também tragamos o nosso cansaço. Mas essas são algumas fontes, porque se fôssemos falar todas as origens e fontes do nosso cansaço, o foco da palestra seria desviado, e o foco é o convite de Jesus. Então, quando Jesus diz, vinde, Ele está se dirigindo a essas pessoas. Ele está se dirigindo a nós, que podemos estar ou nos encontrar nessa situação. E assim, quando Ele nos diz, vinde, Ele nos dá a oportunidade de deixarmos de ser meros leitores e espectadores do seu Evangelho e assim passarmos a caminhar junto dele, trilhando o seu caminho. Nesse momento, quando ele nos diz, vinde, o que acontece? Há um movimento de inclusão. Ele nos coloca sob o seu olhar atento e cuidadoso. E aí, o que ele faz? Ele assume a responsabilidade de nos oferecer o consolo e o auxílio. Ele chama essa responsabilidade para si, na condição de agente da providência divina.
E assim, nós, então, somos incluídos, envolvidos. A nossa vida, então, tem um marco essencial. Antes de conhecermos e aceitarmos o convite de Jesus e depois. Só que o que nós precisamos compreender? Quando Jesus nos diz, vinde, será que ele está se referindo a uma aproximação da qual nós podemos citar a ida até as casas religiosas onde a doutrina cristã é difundida? Será que quando Jesus diz vinde, ele se refere àquela aproximação nossa de imagens, de gravuras, onde nós muitas vezes até nos ajoelhamos e fazemos as nossas orações? Será que é esse tipo de aproximação? Aquela aproximação que os nossos pés podem nos levar? O que vocês acham? Sim ou não? Não é somente a esse tipo de aproximação que Jesus se refere. Ele nos convida à aproximação do coração, à aproximação do nosso coração, do nosso sentimento e do nosso pensamento aos seus ideais de amor e de transformação. Ele nos convida a nos sintonizarmos com Ele. Mas, para que isso aconteça, para que nós nos sintonizemos com Jesus, o que é necessário? Bom, primeiramente, nós precisamos crer. Nós precisamos crer em Jesus, crer na sua doutrina, crer no seu evangelho. Emmanuel vai nos dizer no livro O Consolador, nos comentários da questão 225, que o evangelho é roteiro para a ascensão dos homens, dos espíritos em luta, e que da sua aplicação decorre a luz do Espírito. Se esse evangelho é um roteiro de ascensão para os espíritos em luta, então nós precisamos crer na mensagem de Jesus, porque senão não tem nem conversa. Só que basta nós crermos no evangelho de Jesus? O que vocês acham? Nós precisamos ter lealdade. Mas o que é lealdade? Fidelidade. Mas o que é fidelidade? Fidelidade é quando nós colocamos os ensinos de Jesus como os princípios norteadores da nossa conduta. Então, tudo que vamos fazer, recorremos a esse verdadeiro código moral, código de ética. O que Jesus nos ensinou? Será que isso está correto? Será que ele faria assim? Não existe aquela música tão bonita, amar como Jesus amou, falar como Jesus falou? Será que eu quero tomar essa atitude? Será que Jesus faria isso? E quando nós nos fidelizamos, então, aos ensinamentos de Jesus, o que começa a acontecer? Nós vamos caminhando na sua direção, e quando vamos caminhando na sua direção, o que acontece? Vamos deixando algo para trás. Porque se eu estou aqui e vou caminhar até ali, automaticamente eu estou deixando algo para trás. E Jesus não se refere apenas a uma aproximação física, porque senão todos nós mudaríamos de lugar. Mas ele nos convida a uma aproximação espiritual, a uma mudança espiritual. E assim, essa aproximação significa o quê? Um rompimento. Rompimento com o quê? Com o homem velho. Rompimento com os velhos padrões de comportamento. Rompimento com tudo aquilo que já não mais condiz com os ensinos e o exemplo de amor e de vida de Jesus. Então, quando nós vamos rompendo com esse passado que nos
aprisiona, com esse passado que traz pesados grilhões e que muitas vezes nos impede de seguir em frente e seguir em direção a Jesus, nós começamos a trilhar o caminho da porta estreita. E o que é o caminho da porta estreita? O caminho da porta estreita é aquele que representa a entrada no nosso reajuste. É aquele caminho onde nós respeitamos as leis humanas, porque estamos todos aqui, enquanto seres encarnados, sujeitos às leis humanas. E as leis existem para pacificar conflitos, para organizar uma sociedade. Mas as leis humanas, elas são o quê? Mutáveis, elas se transformam ao longo do tempo. Além de respeitarmos as leis humanas, quando trilhamos o caminho da porta estreita, respeitamos também as leis divinas. As leis divinas, essas que são imutáveis. E assim, nós adquirimos o quê? A liberdade de consciência quando cumprimos essas leis. Mas por quê? Porque a liberdade é alcançada na medida em que nós cumprimos com as nossas obrigações. É aquela liberdade de consciência tranquila do dever cumprido. Aí muitas pessoas podem dizer assim, não, você está enganada, Michele. Não é isso. Liberdade não é cumprimento de dever, não é respeitar as leis. Liberdade é quando eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, sem ninguém se intrometer na minha vida. Vocês acham que isso é liberdade? Esse é um conceito equivocado de liberdade. Sabe por quê? Porque quando nós não respeitamos uma lei, o que acontece? A maioria das leis, elas trazem o quê? Uma sanção, uma punição, um cometimento. Então, vamos imaginar o seguinte, no nosso país, o voto é obrigatório, direto e secreto. O voto é obrigatório. Ah, mas os candidatos que estão ali para eu escolher, eu não gosto de nenhum, não me afinizo com nenhum, então eu não vou votar. Eu posso não votar? Pode, porque ninguém vai nos obrigar a isso, mas está na lei que o voto é obrigatório. Existe uma sanção, eu preciso justificar. Se eu não justificar, ficarei impedido do exercício do voto por um certo tempo. Não ficarei quite com a justiça eleitoral. E esse débito, entre aspas, essa falta, essa infração junto à justiça eleitoral, ela traz outras implicações. Para, por exemplo, algumas certidões, empréstimos, concursos públicos, nós precisamos estar quites com a justiça eleitoral. Então, eu fiz o que eu quis? Eu fiz. Eu não quis votar, eu não votei. Eu não justifiquei o meu voto. Então, o que acontece? Eu infringi uma lei. Eu fiquei sujeito às sanções e cometimentos dessa lei. E aí, eu só vou conseguir me libertar desse débito com a justiça eleitoral depois que eu regularizar a minha situação. E é assim, então, que acontece conosco quando nós infringimos uma lei divina. Nós podemos infringir a lei? Podemos, só que nós temos que ter a consciência que toda infração à lei divina gera uma consequência. E essa consequência, muitas vezes, é um débito que adquirimos. Essa consequência, muitas vezes, nos vem
de uma forma difícil para podermos ficar quite com a lei de novo. Por isso que esse caminho da porta estreita, quando o trilhamos, ele faz com que nós exerçamos um processo de iluminação espiritual. Porque nós já cremos no Evangelho, já nos fidelizamos ao Evangelho, já começamos a romper com tudo aquilo que nos prende ao homem velho, começamos a trilhar o caminho da porta estreita, o caminho no qual nós deixamos as ilusões do mundo e tomamos consciência do nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra. E o que nós fazemos então? Começamos a nos iluminar, começamos a nos transformar, começamos a ser uma nova criatura. E esse processo de iluminação é um processo de extremo esforço que nós fazemos para domar as nossas más tendências, para domar as nossas más inclinações e, muitas vezes, no esforço e no silêncio. E quando fazemos tudo isso, o que acontece? Nós adquirimos virtudes. Virtudes que o Emmanuel vai dizer, neste mesmo livro que eu citei, O Consolador, que é uma sublime aquisição do Espírito, incorporada eternamente aos seus valores. Então, o que ele está querendo dizer? Que uma vez que nós adquirimos uma virtude, nós nunca mais a perdemos, incorporada eternamente aos seus valores. E assim, quanto mais virtudes nós vamos conquistando, mais luz nós vamos acendendo dentro de nós. E quanto mais luz nós vamos acendendo dentro de nós, menos lugar há para as imperfeições e para a sombra. E lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, Kardec nos diz o seguinte, que não há uma só imperfeição que não traga consequências deploráveis e inevitáveis. E também não há uma só qualidade que não seja a fonte de um prazer. Então, o que Kardec está querendo nos dizer? Que a imperfeição, que os nossos defeitos, as nossas dificuldades morais que ainda trazemos, elas nos associam, elas nos ligam à dor, à dificuldade, ao sofrimento. E o que é mais bonito desse convite de Jesus, então? Quando ele nos diz, vinde, a mensagem expressa é a de aproximação. Só que existe uma mensagem que está embutida, que está subentendida. E qual é a mensagem que está subentendida? A da nossa transformação moral, a da nossa evolução espiritual. E assim, quando nós nos transformamos, nós nos libertamos de imperfeições e nós nos libertamos, então, automaticamente, concomitantemente, do quê? Do sofrimento, da dor, da dificuldade. Assim, o que é mágico nesse convite de Jesus? É que o consolo, o alívio, o descanso que ele nos oferece não é uma concessão. É um trabalho conjunto, onde, de um lado, está Jesus. Jesus nos oferecendo o esclarecimento, o ensinamento, o amor, o apoio, o auxílio, o incentivo, a proteção.
nos dando oportunidades, e de outro lado estamos nós, com a nossa crença, com a nossa lealdade, com a nossa boa vontade, com a nossa perseverança e com o nosso compromisso, aquele que assumimos com Ele quando aceitamos o seu convite. E assim, esse alívio vem do esforço conjunto, onde nós nos esforçamos para nos libertar dos grilhões, do egoísmo, do orgulho, etc. E Ele nos dá toda essa força, todo esse apoio, esse amparo para que isso aconteça. É como se Jesus estivesse dizendo assim para nós: venha você que está cansado e sobrecarregado. Não tenha medo dessa travessia. Venha até mim. O caminho é difícil, o caminho muitas vezes é pedregoso, mas eu estou aqui te dando todo o amparo, todo o auxílio, toda a proteção para que você consiga chegar até mim. Só que é um caminho que você precisa fazer por você, porque é o caminho da sua evolução espiritual. Só que não tenha medo, eu estou aqui. Imagine, se nós ouvíssemos isso quando estamos prestes a fazer uma mudança, quando estamos em uma cidade e vamos para outra. Essa mudança de cidade já não nos dá um medo, porque nós pensamos assim, será que nós, ao chegarmos lá, vamos encontrar pessoas bacanas? Será que encontraremos bons vizinhos? Como serão os meus companheiros de trabalho? Vamos imaginar que estamos nos mudando por motivos profissionais. E é a mesma coisa, Jesus está nos convidando a uma mudança. A uma mudança que nós não sabemos o que vai acontecer. E sabemos que o caminho não é muito fácil, só que Ele está garantindo, eu estou aqui, não tenha medo. Se nós soubéssemos que, ao chegarmos na cidade, né, de destino, teria uma pessoa para nos dar esse apoio, nós não ficaríamos mais tranquilos? Então, é isso que Jesus está falando, não tenha medo, venha. Só que esse caminho é individual, conquistado no esforço próprio. E muitos podem dizer assim, mas e aí? E para isso tudo começar, o que é preciso fazer? Uma palavrinha simples, decisão. Nós precisamos decidir se vamos aceitar o convite de Jesus ou não. Porque se nós não aceitarmos, tudo vai ficar como está. E muitas vezes, como está, tem os seus momentos de calmaria, mas também tem os seus momentos de turbulência. E às vezes, como está, nos traz ainda um vazio, porque ainda não nos encontramos verdadeiramente. Não encontramos o verdadeiro objetivo da nossa existência. Então, precisamos decidir. Não dá para ficarmos sob o jugo do mundo e não dá para ficarmos sob o jugo de Jesus ao mesmo tempo. Precisamos saber a quem vamos seguir e obedecer. E aí precisamos fazer um alerta. Não é que devemos desprezar totalmente o mundo material, não é isso. Porque precisamos desse mundo material para evoluirmos. Mas o que nós não podemos fazer? Inverter a ordem das coisas. Priorizar as coisas do mundo e esquecer que somos seres espirituais em uma experiência humana. Vamos aceitar o convite ou não? Porque esse convite tem as suas implicações, as suas exigências. Muitas vezes, quando aceitamos o convite, num primeiro momento,
nos deparamos com tantas dificuldades que falamos assim, ai, acho que eu vou desaceitar o convite, né? Mas creiam vocês que desaceitar o convite é muito pior. É melhor seguirmos em frente. Porque quando aceitamos o convite, não estamos pensando apenas na presente existência, estamos trabalhando e construindo um futuro, uma próxima encarnação melhor também. Mas muitas pessoas ainda podem dizer assim, bom, Michele, está tudo lindo na teoria, né? Lindo aceitar o convite de Jesus, eu já me decidi e tal, eu creio, eu vou me fidelizar, mas e como que é isso na prática? Como eu sei, como eu distingo uma pessoa, ou como eu sei se eu realmente aceitei o convite de Jesus, quais são as atitudes, os comportamentos, qual o modo de ser e de pensar dessa pessoa que aceita esse convite tão importante? E nós podemos dizer, em simples e breves palavras, que a pessoa que aceita o convite de Jesus, ela respeita as leis humanas, mas também respeita as leis divinas. E ela respeita o próximo, respeita a natureza, respeita os animais, e ela enxerga a todos como irmãos. E assim ela lança para o seu próximo o olhar da compreensão. E enxerga no próximo um irmão tão necessitado e muitas vezes tão fragilizado quanto ela. A pessoa que aceita o convite de Jesus diante dos conflitos toma a postura da mediação, da conciliação e busca pautar as suas decisões naquilo que é melhor para a maioria e não apenas para ela. A pessoa que aceita o convite de Jesus é transparente. E transparência não significa que ela tenha que expor todos os acontecimentos da sua vida ou expor todas as suas fragilidades. Transparência significa que ela deixa claro o que norteia a sua conduta, quais são as suas intenções, quais são os seus princípios. Assim, aquele que convive com uma pessoa transparente sabe com quem está compartilhando a sua existência, sabe com quem está trabalhando, sabe com quem está convivendo. A pessoa que aceita o convite de Jesus é prudente, é cautelosa, ela pondera, mas também ela decide-se, ela toma decisões e muitas vezes ela diz não aos convites do mundo. Não porque ela já esteja segura da sua decisão, não porque às vezes os apelos e os convites do mundo ainda lhe causem ressonância, ainda lhe tragam desejos, mas ela sabe que se ela aceitar alguns convites do mundo, ela estará traindo a confiança de Jesus. Esse amigo generoso e sincero que está dando todo apoio a ela. Esse amigo generoso e sincero que está criando oportunidades para que ela vença na sua empreitada, na sua caminhada. E assim ela não acha justo e muitas vezes diz não ao mundo, mesmo quando gostaria de dizer sim. A pessoa que aceita o convite de Jesus não perde o sono, porque o amigo fez a viagem dos sonhos que ela ainda não vai conseguir fazer. E também nem fica triste porque não conseguiu a posição social que gostaria, ou o carro que gostaria, ou a casa, enfim.
A pessoa que aceita o convite de Jesus, ela sabe que a presente encarnação no mundo material é necessário para a evolução moral do espírito. E assim ela não esquece da paternidade divina. E todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos e sentimentos são levados a Deus para que dela não saia, não venha a sair nada que possa magoar ou prejudicar o próximo. Ela procura sintonia com Deus, ela procura fazer corretamente todas as coisas e nem sempre consegue. Muitas vezes, as suas imperfeições e os seus instintos ainda fazem com que ela caia. Ela se equivoca, mas ela também se arrepende. Ela também pede perdão. Ela também reconhece os seus erros. A pessoa que aceita o convite de Jesus, ela desanima-se? Sim, ela se desanima diante de inúmeras situações. Ela se sente incompreendida? Sim, ela se sente incompreendida porque muitas pessoas começam a não entender a sua nova maneira de ser. Ela se magoa? Sim, ela se magoa, porque ela também tem as suas expectativas, ela tem os seus sentimentos, mas ela continua acreditando nas pessoas, apesar de uma ofensa, apesar de uma traição, apesar de uma atitude equivocada de um irmão. Muitas vezes, a pessoa que aceita o convite de Jesus encontra-se em tal estado de confusão mental diante de tantas situações difíceis que ela vivencia, que ela pede o auxílio a Jesus. E muitas vezes esse estado de desequilíbrio, esse estado de dor é momentâneo. Ela processa tudo o que está acontecendo e depois ela eleva o pensamento a Deus, lembra que Deus não desampara ninguém, ela lembra do exemplo de amor que Jesus nos deixou, lembra dos ensinamentos de Jesus e então ela se levanta e caminha sempre em frente. A pessoa que aceita o convite de Jesus não é uma pessoa pronta, não é uma pessoa acabada. É uma pessoa que está em constante transformação. É uma pessoa que está num processo de construção do templo divino dentro de si mesma. Só que esse templo divino, ela está construindo não sobre as areias das ilusões do mundo, mas ela está construindo sobre a rocha do Evangelho. A pessoa que aceita o convite de Jesus traz o seu cansaço. Porque esse processo de transformação, esse processo de iluminação, unido com todas as situações adversas que ela encontra no dia a dia, trazem-lhe o cansaço, é natural. E muitas vezes ela expõe esse cansaço a Jesus, ela conversa com ele. Só que ao mesmo tempo que ela expõe esse seu cansaço, ela também expressa o desejo ardente de vencê-lo, de superá-lo. Então, ela diz a Jesus assim: Jesus, cansado de cair e me machucar, com teu auxílio quero me levantar. Cansado das ilusões a me confundir, o teu caminho eu quero seguir. Cansado de injustiças praticar, o teu amor eu quero vivenciar.
cansado da surdez por não te ouvir, a tua voz eu quero discernir. Cansado do medo a me paralisar, a tua mão eu quero segurar. Cansado da tua presença me afastar, de ti, Jesus, eu quero me aproximar. E depois de expor esses sentimentos que lhe vêm do fundo da alma e sentir todo o acolhimento e envolvimento que Jesus endereça a ela, continua dizendo: acalenta-me em teus braços, em ti tenho descanso, renova a minha esperança. Seca o meu pranto, mata a minha sede, refrigera a minha alma. Aceito o teu convite, meu coração, Jesus, acalma. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.